Fala galera, beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, terceira série, ensino médio, e venho trazer para vocês o assunto sobre sistema RH e sistema MN, sistemas sanguíneos, né? A gente já viu o sistema ABO, tá? Que é formado pelos tipos sanguíneos A, B, AB ou O, e esse agora que nós vamos estudar é o sistema RH e MN. Objetivo então dessa aula: compreender a importância da descoberta do sistema RH para as transfusões sanguíneas, bem como conhecer a doença hemolítica do recém-nascido, ok? Também saber distinguir antígenos de anticorpos, bem como a função desses no sangue, tá? Também tem uma relação entre antígenos que podem causar algum tipo de reação no corpo, né? E também resolver situações, problemas sobre a herança sanguínea relacionados a esses dois sistemas que eu falei, RH e MN. Muito bem, gente. Nós sempre trazemos aquela reportagem, né, para vocês, para dar aquela incrementada no assunto, que você possa aprofundar, fazer as relações desse assunto com demais coisas. Então vamos lá, gente. O que a gente fala aqui? Caso raríssimo, homem no Ceará tem sangue U negativo e ajuda a salvar vidas. Esse tipo de sangue é raríssimo, com certeza, né? Aqui fazemos todos os dias cerca de 50 avaliações desde 2013. São 8 anos e só achamos 12 pessoas com o mesmo tipo. É um sangue tão raro que de vez em quando nós temos demandas de pacientes com sangue igual ao dele de outros estados, afirma. Nós temos mais de 350 tipos diferentes de antígenos, ou seja, a gente fala sistema ABO, sistema RH, sistema MN, mas estamos falando só de 3 sistemas, tá? São 3 tipos de antígenos que podem gerar algum tipo de reação. Na verdade, a gente tem mais de 350 tipos diferentes. E o sangue U entra dentro de um desses aqui, tá? Que são pedacinhos de glóbulos vermelhos. Na falta de um ou mais deles, ao receber uma transfusão de sangue, com todos os antígenos, a pessoa pode sofrer uma reação devido à criação de anticorpos. Mas assim, vamos focar numa coisa, gente. Vamos focar em algo assim. Apenas os 2 primeiros sistemas, ABO e RH, são os assim mais importantes a serem analisados. Os demais acabam não tendo nenhum efeito prático. Tanto é que a gente nem sabe os nossos demais sistemas, né? Sabemos principalmente os 2 ali. Segundo Denise Bruneta, o tipo de sangue de Gildásio, que seria esse paciente citado, não causa alteração hematológica e ele pode ter uma vida normal, tá? Se a gente não analisasse seu sangue, provavelmente ele nunca saberia essa alteração. Entretanto, existem alguns sangues raros que são associados a anemias mais crônicas. Há também casos raros, como o sangue dourado, né, de RH nulo, e o bombaim, que é o falso O. Então, como a gente está falando de um sistema biológico, né, um sistema fisiológico que é o sangue, ok? E dentro desse sangue existem vários elementos, vários também compostos químicos se fazem ali, então tem bastante diferença entre um sangue e outro, né? Tanto com relação a antígenos quanto com relação à sua composição geral. Então vamos entender lá o que seria de fato o fator RH. É um dos 2 tipos de antígenos eritrocitários de maior importância clínica, tá? Ele e o ABO, né? Estando envolvidos nas reações de transfusão de sangue juntamente com antígenos pertencentes ali ao sistema ABO, tá? O sistema RH vem ali do macaco Rhesus, né? Que começa com RH, né? Rhesus com RH ali. E a presença desse antígeno, né, na superfície das hemácias vai fazer com que ele seja positivo, da mesma maneira que sua ausência vai fazer com que ele seja negativo. Então nós temos assim, ó, RH positivo. Como isso é determinado geneticamente, nós temos 2 genótipos que determinam esse fenótipo RH positivo. Então nós temos Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Para que a pessoa não produza o RH, ela tem que ser Rzinho, Rzinho, determinando esse tipo de fenótipo, tá? Então, analisando ali, aprofundando um pouquinho mais, nós temos ali a situação. Landsteiner e Irvine fizeram experimentos com coelhos e macacos. Nesses experimentos, foi injetado sangue de um macaco do gênero Rhesus, esse que eu falei, em cobaias, né, em ratos ali, onde se obteve como resposta a formação de anticorpos capazes de aglutinar, ou seja, amontoar todas as hemácias ali, os glóbulos vermelhos, provenientes do macaco, tá? Essa seria basicamente a reação, tá?
O anticorpo produzido no sangue da cobaia foi denominado, então, anti-RH. Esse é o anticorpo, tá? A palavrinha anti ali significa aquele que combate a presença do RH em pessoas que não têm o RH no seu sangue, tá? Então, o anticorpo produzido no sangue da cobaia foi denominado, então, anti-RH. Indivíduos em que o sangue aglutinava, ou seja, amontoava todo lá com o anticorpo produzido pela cobaia eram denominados RH positivos, tá? E os que não reagiram, RH negativo. É o mesmo sisteminha que nós já vimos sobre o sangue do tipo ABO, tá? Você tem lá a lâmina, 2 gotinhas de sangue, estou falando do ABO, né? Você jogou os 2 reagentes, aglutinou apenas o anti-A, então sinal que é sangue A, somente anti-B e assim por diante. A mesma situação se aplica aqui. Aglutinou é positivo, não aglutinou é negativo, ok? Primeira atividadezinha aqui para já dar aquela reforçadinha no assunto lá, pessoal. Imagine que uma mulher é RH positiva, é heterozigota. Então, já lembramos, vamos lembrar aqui que a coisa é determinada geneticamente. Então, heterozigota, R maiúsculo, R minúsculo, ok? Tá? Para essa característica tem um filho RH negativo. O filho dela é R minúsculo, R minúsculo, tá? Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Veja, ela é heterozigota e um filho negativo. Qual a possibilidade de que nasça uma criança RH positiva? Tá? Aqui, ela tem um filho com um homem, que o homem é RH negativo. Só corrigindo aqui, então a mulher é heterozigota e o homem é RH negativo. A pergunta é agora, corrigindo aqui, probabilidade de nascer uma criança positiva, ok? Já voltamos. Pessoal, então vamos lá. Rzão, Rzinho do homem, Rzinho, Rzinho da mulher, Rzinho, Rzinho do homem, tá? Formando ali o quadradinho de Punnett, tá? Nós temos aqui o primeiro resultado, o segundo, terceira possibilidade. A criança de ser positiva, então, Rzão, Rzinho, o que nós temos? 1/2, ou seja, 50% dessa criança nascer com o sangue positivo. E automaticamente 50% de nascer negativo, se fosse o caso. Agora, falando ali então, gente, desse fator RH, né? Aprofundando um pouco mais. A doação entre fatores RH positivos e negativos ocorre sem problema algum. Sempre RH negativo doa para o positivo. Então, positivo pode doar para negativo. Mas o contrário não se observa. O RH positivo não pode ser doado para negativo. Então a gente tem que combinar. Sistema ABO, beleza. A, B, todas as transfusões do sistema ABO. Mas com relação a positivo e negativo, tem que se observar essa questão aqui, tá? Positivo não pode doar para negativo, mas negativo doa para positivo.
A tabela abaixo mostra a transfusão sanguínea por esse tipo de fator ABO. Isso aqui a gente já viu num outro momento, não vamos aprofundar tanto, né? Na primeira transfusão sanguínea, quando acontece, falando do RH agora ainda, né? Ocorre apenas a formação de anticorpos, nada acontecendo com o receptor. Então, primeiro vai sensibilizar o receptor no primeiro momento ali, tá? Não vai acontecer nada de início, tá? Na segunda doação, ocorre a reação com os anticorpos formados já previamente. Então, o cara já está lá com aqueles anticorpos anti-RH no seu sangue. Numa segunda doação, que ele venha a receber, numa segunda recepção de sangue, ele já vai ter a resposta imediata. A aglutinação pode provocar obstrução de vasos sanguíneos e levar ali a uma trombose, embolia, enfim, alguma coisa do gênero, né? Então, esse é o esquema básico ali. Segunda atividade, tá? Lembrando que como é um assunto de genética, né? A gente está falando da parte fisiológica do sangue e tudo mais, mas o foco é genética. Então, os exercícios são justamente focados na herança. O sistema RH em seres humanos é controlado por um gene cuja alelo é dominante, que é o Rzão. Ele é responsável pela presença do fator RH nas hemácias, os glóbulos vermelhos, né? Então, os RH positivos. Com base no heredograma é esse esquema ali, né, familiar, determine o genótipo dos indivíduos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Então, eles estão pedindo aqui para nós, né, os genótipos desses indivíduos aqui em questão. O genótipo seria lá Rzão, 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 Rzinho ou Rzinho, Rzinho, tá bom? Tempinho para vocês, já retornamos. Então vamos lá, pessoal, os genótipos dessa galera aqui. Rzão, ó, sempre é melhor você colocar os recessivos primeiro, né? A gente já sabe que é Rzinho, ó. Temos esses dois, os negativos ali. E aí os positivos a gente vai se baseando nisso aqui, ó. Como teve um filho Rzinho, obviamente veio um Rzinho desse pai e um Rzinho dessa mãe. Então definimos ali. Aqui também, ó, o 6 também é Rzinho, veio um do pai e um da mãe, automaticamente. Definimos os genótipos de todos eles aqui, ok? Aí, respectivamente, né? Eritroblastose fetal, gente, é uma palavrinha difícil de falar, é uma doença, né, que acontece, uma situação, né, que acontece ali de combinação de fatores RH de mãe e criança, né, do bebê que está sendo gerado, também chamada de doença hemolítica do recém-nato, é conhecida então como eritroblastose fetal. É uma patologia causada pela incompatibilidade entre o fator RH da mãe e do feto, na seguinte situação, e exclusivamente nessa situação: a mãe sendo negativa e o feto sendo positivo. Ah, o contrário pode acontecer? Não, jamais.
Sempre a mãe negativa e o filho positivo, tá certo? Então, acontece essa condição ali, com a possibilidade, vamos dizer assim, do sangue da mãe, dos anticorpos da mãe, acabarem atacando, né, as hemácias do feto ali. Mas existe todo um esquema, toda uma situação para isso acontecer, tá? O esquema mostra o desenvolvimento da eritroblastose fetal. Os anticorpos são gerados durante o parto e provocam a doença hemolítica do recém-nato, eritroblastose, na segunda gestação. Então, nesse momento do parto, que tem esses pequenos contatos de sangue de mãe e feto, é que acontece já a sensibilização da mãe. Numa segunda gestação, como a mãe já está estimulada por aqueles anticorpos, a situação se torna mais rápida, então a eritroblastose se torna mais efetiva ali, tá? Quais são os sintomas que podem serem gerados a partir da eritroblastose? Anemia, icterícia, que é lá no fígado, tá? Deficiência mental, surdez, paralisia cerebral, edema generalizado, né? Água no corpo assim de uma maneira generalizada, fígado e baço aumentados e morte durante a gestação ou após o parto. Então você imagina o seguinte, é uma doença hemolítica, ou seja, ela destrói o sangue, tá? Destruindo células sanguíneas, o oxigênio não se distribui regularmente, né, como deveria, podendo afetar órgãos, inclusive o corpo de uma maneira geral, certo, gente? Esse remédio aqui que a gente está colocando para vocês acaba sendo aí a prevenção, a solução para muitos casos. Hoje em dia, praticamente não existe mais morte por eritroblastose fetal ou efeitos nocivos ali, justamente por causa disso. O RH, hemoglobina humana, é um anticorpo usado para a prevenção da eritroblastose em gestantes do grupo sanguíneo negativo. Então ela já inicia, quando ela começa o pré-natal, ela já inicia esse tratamento, o médico já orienta para que aconteça e ela vai tomando aí conforme a situação, conforme a orientação, em doses ou dose única, a fim de destruir esses anticorpos gerados na gestação anterior e possibilitar a gravidez. Então, hoje em dia, existem situações diversas de mãe negativa e feto positivo e que não se observa mais os efeitos da eritroblastose. Antigamente, antes disso aqui, sim, tá? Então, é uma evolução aí que a ciência trouxe que acabou possibilitando o desenvolvimento normal dessas crianças. Uma mulher RH positivo, cujo pai era negativo, então ela tem o Rzinho, ela tem, né, já dizendo que o pai dela era negativo, então ela possui, ela herdou isso ali. É casado com um homem RH negativo. A probabilidade desse casal ter uma criança do sexo masculino com eritroblastose fetal é... Tempinho para vocês tentarem responder e a gente já retorna aí.
Então vamos lá, pessoal. Veja lá, a chance dela ter a criança lá com a eritroblastose é nula, pois apenas as crianças geradas por mulheres RH negativos, no caso, né, tá falando que ela é positiva, tá? Então, na verdade, acaba sendo uma pegadinha que pode cair até no vestibular. Apenas mulheres RH negativo correm o risco de desenvolver eritroblastose. E aqui está falando que a mulher é positiva, tá? Então é 0 de chance. E temos o sistema MN também, gente. Ninguém quase sabe o seu MN, mas existe. A relação de codominância entre os alelos LM e LN. Tá? Nesse tipo de sistema, diferente do que ocorre no ABO, normalmente não existem aglutininas, né, presentes no plasma contra os antígenos MN na membrana das hemácias. Tá? Acaba sendo um tipo sanguíneo detectado, mas ele não acaba. Ele serve ali para diferenciação em casos, muitas vezes, de uma investigação policial e tudo mais, né? Só para saber. Então, por exemplo, quando você tem a situação homozigota LM-LM, você tem o grupo M. LN, grupo N. Agora, quando você tem misturado, é MN. São codominantes. Beleza? Última atividadezinha aqui para a gente fechar essa aula, pessoal. Um homem do grupo sanguíneo MN requer a paternidade de uma criança N, cuja mãe também é N. Existe possibilidade dessa criança ser filha desse homem? Qual a probabilidade deste mesmo casal ter outra filha mulher do grupo N? Então vamos lá, gente. Tempinho para vocês pensarem, já voltamos ali. Então vamos lá, pessoal. LM, LN, ou seja, MN e N, tá? Esse é o cruzamento. Você pode fazer pelo quadrinho de Punnett, né? Beleza? Você vai ter assim a chance de ser um menino 1/2 sempre, né? Ser menino 1/2, menina 1/2. Essa é a chance. E de ser do tipo N é 1/2. Multiplica as duas, é a regra do E, lembrando, dá 1/4, ou seja, 25% dessa combinação. Uma criança do filho é uma menina N. E sim, esse rapaz, esse homem, pode ser o pai da criança. Beleza? Galera, o que vimos nessa aula? Falamos sobre o fator RH, bem como o sistema MN. E também, gente, compreendemos os processos de transfusão sanguínea nesses dois sistemas, conhecendo ali a eritroblastose fetal, a também chamada doença hemolítica do recém-nato. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é tranquilinha, não é tão complexa como as demais, mas requer aquele aprofundamento. Isso você tira com o teu professor, livros didáticos, vídeos no YouTube, exercícios e tudo mais. Valeu, galera. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.